E aí, colegas de ministério? Bem-vindos a mais essa análise exegética e homilética. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos textos do quinto domingo da Páscoa, no ano A. Nosso objetivo aqui é bem prático, tá? Extrair literalmente o máximo das nossas fontes teológicas para te ajudar a preparar um sermão luterano que seja absolutamente fiel à nossa doutrina e hermenêutica de lei e evangelho, mas que também seja criativo, contemporâneo e que converse com as pessoas de hoje. A gente tem uma baita oportunidade nesta semana de costurar as promessas de João 14, o clamor do Salmo 146, aquela teologia fantástica das pedras vivas em 1 Pedro 2 e o testemunho visceral de Estevão lá em Atos. É muita coisa boa, então vamos lá! Para organizar as ideias, a gente dividiu nosso estudo em 4 etapas rápidas. Primeiro, corações angustiados. Depois, a pedra e o caminho. Em seguida, estrangeiros e pedras vivas. E, por fim, a parte mais prática, pregando a ressurreição. Começando pela nossa primeira parte, corações angustiados, ou seja, a nossa condição humana sobre a cruz. João 14 abre com aquela frase clássica de Jesus, não se turbe o vosso coração. E para ilustrar essa turbulência toda, pensa na seguinte cena. Imagina que você entra num hospital enorme. Você pega o elevador, acaba saindo no andar errado e de repente você está totalmente perdido. Sabe aquela sensação? Os corredores são todos iguais, aquele cheiro forte de remédio, um silêncio pesado cortado por pessoas com cara de aflição. Dá um aperto no peito, né? Uma desorientação total. É exatamente para pessoas presas nesse corredor de hospital existencial que Jesus está falando. Gente que está batendo de frente com o sofrimento, com a culpa e com a realidade da morte. Isso levanta uma bola muito importante para nós pregadores. Como é que as nossas ovelhas lá nos bancos da igreja lidam com as angústias do mundo real? Como é que o ser humano caído reage a essa desorientação profunda? Porque, vamos ser sinceros, as pessoas reagem ao sofrimento, isso é natural. Mas quase sempre elas buscam alívio em soluções completamente inadequadas e provisórias. A angústia delas é muito real, mas a cura que o mundo oferece é pura ilusão. Nossas fontes dividem as reações humanas em 4 categorias bem fáceis de identificar na nossa congregação. Primeiro tem o caminho estoico, né? Aquela tentativa de engolir o choro, de suprimir a dor na marra. Só que isso acaba desumanizando a pessoa, transformando ela num lago estagnado e sem vida. Depois tem o caminho do prazer. É a distração pura. Até funciona para um aborrecimento pequeno do dia a dia, mas olha, tentar curar a angústia com prazer é como tentar consertar um buraco no casco de um barco enquanto a tempestade está caindo. Não rola. Tem também o caminho do trabalho, que é basicamente fugir para os boletos e para a produtividade só para não ter que encarar o que está quebrado em casa ou dentro da própria alma. Mas na contramão de todos esses band-aids temporários, existe o caminho da confiança, que está totalmente enraizado na pessoa de Jesus Cristo. E sabe onde a gente vê esse choque entre a confiança do mundo e a confiança em Deus? Lá no Salmo 146. O salmista é super direto. Não confie em príncipes, num filho do homem que é mortal. E por que não? Porque, como o hebraico deixa bem claro, o fôlego deles vai embora. Eles voltam para o pó e naquele exato segundo, todos os planos fantásticos deles morrem junto. É uma tragédia, mas a confiança humana tem prazo de validade. Por outro lado, o salmista convida a gente a colocar a ficha inteira em Yahweh. Ele é o Criador, Ele é fiel para sempre e é Ele quem traz justiça. Então, enquanto a esperança do mundo dá o último suspiro junto com seus líderes, a nossa esperança pós-ressurreição está daquele que faz cego ver e liberta os cativos, inclusive os cativos da própria morte. Bom, avançando para a parte 2, a pedra e o caminho, a provisão divina em Cristo. A gente sabe que autoajuda ou moralismo não resolvem o terror existencial. O ser humano precisa de algo de fora. E aí, lá em João, quando Tomé pergunta pelo caminho, Jesus não entrega um mapa ou um aplicativo de rotas. Ele entrega a si mesmo. O cristianismo não é um conjunto de direções, é uma pessoa, pura e simplesmente. Jesus não diz, eu mostro o caminho para vocês. Ele solta essa pedrada. Eu sou o caminho. E quando ele fala que vai preparar lugar na casa do Pai, ele não está dizendo que subiu aos céus para virar arrumadeira ou fazer faxina de quarto. Nada disso. Ele preparou o lugar indo direto para a cruz. Ele assumiu o lugar do pecador na morte para garantir o nosso lugar lá na vida eterna. Agora, se prepara para essa sacada genial que liga o evangelho lá com a epístola de Pedro. Pedro cita o Antigo Testamento e chama Jesus de pedra angular, certo? No hebraico original, a palavra para pedra é eben e a palavra para filho é ben. Esse jogo de palavras, essa conexão entre o filho e a pedra, vem desde o Antigo Testamento e bate direto na parábola que Jesus conta sobre os lavradores. O Ben, o Filho de Deus que foi rejeitado por todo mundo, virou a Eben, a pedra fundamental sobre a qual o novo templo é construído. É uma base firme, inabalável para a nova aliança.
Isso já puxa o nosso terceiro ponto: estrangeiros e pedras vivas, a nova realidade da igreja. Se Jesus é a pedra viva, o que acontece com a gente que está unido a ele? Pelo batismo, os crentes também viram pedras vivas. Mas ao se unir a essa pedra que o mundo rejeitou, a gente muda de status no mundo. A gente vira estrangeiro residente. A gente paga imposto, trabalha, ajuda o vizinho, mas nosso passaporte definitivo é do reino dos céus. E Pedro usa uma palavra maravilhosa do Antigo Testamento para descrever a igreja: segular, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Uma das nossas fontes usa uma analogia que eu achei fantástica. Sabe aquela louça fina de porcelana que a avó guarda 7 chaves e só tira do armário no Natal ou quando vem visita importante? Ninguém come misto quente no dia a dia com aquela louça. Ela é tratada com honra. A sua congregação, lavada no sangue de Jesus, é a segular de Deus. É a louça fina, separada e santificada para um propósito incrível: proclamar quem nos chamou das trevas para a luz. Só que, claro, viver como essa louça fina, como pedras vivas no meio de um mundo caído, traz pedrada, traz oposição. É aí que entra o texto de Atos, o martírio de Estevão. Lucas constrói um paralelo literal e intencional entre o que aconteceu com Jesus e o que aconteceu com Estevão. Dá uma olhada. Os dois sofreram com testemunhas falsas falando contra o templo e a lei. Os dois perdoaram seus assassinos bem na hora de morrer. E os dois entregaram o Espírito a Deus. A mensagem teológica aqui é um soco no estômago. A obra do Cristo ressurreito não tirou férias depois da ascensão. Ela continua aí, visível, poderosa e operando através da igreja dele, mesmo debaixo de pancada e sofrimento. O trecho que o lecionário separou da história de Estevão para esse domingo é comparado nas fontes a um trailer de cinema. Sabe trailer de filme de ação? Você não vê o diálogo inteiro, não vê a trama toda, mas vê as cenas mais passionais e explosivas de uma vida totalmente cheia do Espírito. E o clímax é esse grito absurdo: Senhor, não lhes imputes este pecado. Gente, essa capacidade de perdoar os próprios algozes só é possível porque a ressurreição mudou as regras do jogo. É o próprio céu invadindo a terra através da graça pura. Mostra que a palavra viva sustenta a gente nas horas mais escuras possíveis. E, finalmente, chegamos à parte 4, pregando a ressurreição, a nossa tarefa homilética. Como é que a gente traduz toda essa teologia para o púlpito agora no domingo, sem cair no moralismo barato e entregando consolo de verdade? Nossas fontes sugerem 4 passos bem diretos. 1. Abrace o contexto do sofrimento. Não finge que está tudo bem. Fala sobre os corações angustiados da igreja. A lei tem que expor a nossa fragilidade. Fala da morte e da dor sem medo. 2. Aponte exclusivamente para Cristo. Pelo amor de Deus, não entregue uma lista de afazeres para o pessoal. Entregue Jesus. Ele é a pedra e o caminho. 3. Mostre a obra contínua de Jesus. Mostra para a congregação que ele está ali, trabalhando na palavra e nos sacramentos, perdoando inimigos e cuidando das viúvas através da igreja, como a gente viu em Atos. E 4. Ofereça esperança escatológica. Sustenta firme a tensão entre lei e evangelho, de um jeito que a sua última frase não seja sobre como a gente sofre, mas sobre o tamanho da glória que já está preparada na casa do Pai. Então, para fechar nosso papo de hoje, eu deixo essa provocação enquanto você senta para escrever o sermão da semana. Como é que as suas palavras vão rasgar os céus e mostrar o paraíso aberto para aqueles corações angustiados que vão te ouvir no domingo? Que através do evangelho puro você possa anunciar com toda a coragem que Cristo basta. Espero que esses ganchos tenham clareado as ideias para um sermão muito contemporâneo, mas 100% fiel à nossa teologia. Uma excelente semana de preparo para você e a gente se vê no próximo estudo.